Beleza, pessoal? Estamos iniciando mais um Papo de Boteco. Eu sou o Everton Rodrigo. E eu sou o Leonel Santos. E hoje, pessoal, temos uma ilustre presença no Papo de Boteco. É o empresário e advogado Dr. Lucas. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Ele que também é lutador de MMA. Não, Só que não, brincadeira, rapaz. Sempre tem uma brincadeirinha, tem que ter, né? Tem que ter pra dar aquele quebra-gelo. Eu tentei fazer Muay Thai e quase que eu quebrei minha perna, mas estamos tentando aí. Não, mas depois vai querer saber sobre isso aí, né? Claro, com vai querer certeza. saber isso aí. Doutor, bora lá então. Um exemplo. Eu tô conversando com uma moça, tal, né, já tá com certa intimidade. Ela começa a mandar nudes pra mim. Pra já ser sincero, começou a mandar nudes pra mim. Eu, engraçadinho, peguei as fotos, joguei no grupo dos amigos, no grupo do serviço, no grupo do bairro, espalhei. Ela, como vítima, lógico, né? Qual o primeiro passo que ela deve tomar? E ainda mais, o que depois eu vou responder. Inicialmente, nessa situação aí de... caso é vazamento de fotos íntimas, né? Certo. Que você, no caso, compartilhou por vontade própria, né? Então, você fez uma situação de uma divulgação de uma imagem que não foi autorizada por uma pessoa. E isso gera uma situação de dano para ela, né? Tanto um dano moral, se ela for uma pessoa pública, como foi o caso da Carolina Dickmann naquela situação que ocorreu, que utilizaram indevidamente a imagem dela é pública, então ela utiliza a imagem publicamente para poder estar ganhando dinheiro em virtude disso. Então, nessas situações também corre o dano material, dependendo da proporção que toma isso daí, entendeu? Se as fotos foram utilizadas para algum fim lucrativo ou alguma coisa do gênero, mas assim, inicialmente ela tem que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência sobre a situação que ocorreu e buscar os direitos dela nesse sentido. Sim, aí ela fez o boletim, tudo tal. Mas cabe algum... não vou dizer recurso, mas uma graninha extra, cabe? Sim, nesse caso ela pode estar entrando com uma ação indenizatória, né? Porque, querendo ou não, acabou manchando a imagem dela. Ela, pela confiança de transmitir uma foto íntima, né? Devido ao fato de vocês estarem íntimos, em virtude disso, você espalhou para outras pessoas que não tinham o direito de ver a foto. Certo. E aí ela pode sim te processar e possivelmente ela vai ganhar. E no caso bonitão, que postou para todo mundo e tal. E qual que é a pena? Como é que funciona? Responde caso, o quê? Então, nesse caso aí, como eu te disse, ela pode estar entrando com uma ação indenizatória contra ele, né? Ele vai ter que pagar ela, porque a pecúnia, o dinheiro, ele tem um dever na vida do cidadão de pedagogia. Então, um exemplo, quando você quer mexer com a pessoa, você mexe onde? No bolso dela. Com então, certeza. ele tem um dever pedagógico. A indenizatória, ela tem esse dever. Ó, eu vou mexer no teu bolso para te ensinar nunca mais fazer isso, então você vai ter que pagar por isso, entendeu? Aí tem todas as situações criminais envolvidas com relações que também pode responder em virtude disso. Aham. E começamos com uma pergunta bem polêmica, Polêmica, né? Então agora internet, né? vamos tirar um pouco o pé do acelerador. Vamos na pergunta mais leve. Bom, doutor, eu vi que o senhor é especialista em direito tributário, né? Direito de família, né? É civil e tributário, não é? Na verdade é trabalhista. Isso. Perdão. E acho que a maioria das pessoas, elas sempre vão perguntar quais são os meus direitos como empregador e quais são os direitos da empresa como o patrão. E aí o que eu queria saber realmente, por exemplo, a funcionária engravidou, e aí eu queria saber a partir de qual momento começa a contar a parte da estabilidade dela. Tá, a estabilidade gestacional, na verdade, essa questão aí ela é bem polêmica. Por quê? Tanto para a empregada quanto para o empregador. A empregada ela não tem obrigação de informar o empregador que está grávida. A lei não determina isso. E só salvo erro em contratos temporários que tem essa previsão de que não há essa estabilidade. Mas no momento que ela soube que está grávida e que ela tem ali o exame, já gera estabilidade para ela. Mesmo que a partir desse momento ela não sei se eu posso dizer essa palavra, começa a fazer corpo mole? Na verdade, é uma situação assim, a gente é muito subjetivo, né?
Porque realmente a mulher, quando ela está grávida, ela passa por determinadas situações da gestação que ela fica cansada, ela fica um pouco ofegante, não consegue andar tanto, às vezes aumenta muito o peso dela, e são questões fisiológicas do ser humano, que a gente não consegue determinar. Mas depende de situação para situação. E dependendo, então, assim, pelo que você está dizendo, a melhor forma entre empresa e funcionário, dependendo da atividade, seria uma Um remanejamento. Às vezes função. sim. Às vezes sim. Porque, querendo ou não, a mulher durante a gestação fica mais sensível, né? Às vezes qualquer palavra pode vir a machucá-la. Mas também, assim, tem as situações de justa causa também, que pode também encerrar o contrato. A estabilidade que ela tem, gestacional, não é uma estabilidade que, tipo assim, não pode fazer nada, que ela está protegida. Não, a lei, ela vem com essa situação de direitos e deveres, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tá. E o que geraria uma justa causa? Porque assim, a gente sabe que a justa causa, ela, assim, para você provar depende de vários aspectos. E o que geraria uma justa causa nesse cenário? O ônus da prova num processo de justa causa é da empresa. Então, existe lá na CLT os diversos artigos que relacionados à justa causa, insubordinação, desídia e diversos outros fatos, né? E aí o que acontece? Se você mandar ela embora por justa causa, você pode ter certeza que ela vai entrar na justiça contra você em virtude da estabilidade. E aí o ônus da prova para fazer essa situação de justa causa é da empresa, não é da empregada. Então a empresa vai ter que provar. Vai ter que provar que ela incidiu em justa causa e que teve que mandar ela embora por isso. Que os atos dela foram premeditados. Isso. Entendi. Já aproveitando esse assunto, doutor, nasceu a criança, ela está amamentando, quanto tempo ela tem para voltar ao serviço, quanto tempo o serviço dá? A lei fala, acho que são, só por erro, 4 ou 5 meses depois da gestação, né? E aí é esse tempo determinante para ela poder voltar a trabalhar. O duro que a maioria das crianças não fica só 5, 6 meses mamando, né? Tem criança por aí que mama 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Infelizmente, é a situação da... Acontece. É a CLT. É a CLT. Mas tem uma mudança, um exemplo, o funcionário público e o funcionário privado? Tem essa mudança na lei ou não? O funcionário público ele tem um regime próprio dele, né? Mas tem um tempo a mais? Não, então, depende da funcionalidade dele. Então, tipo assim, a CLT ela é feita por trabalhador empregado. Agora, o funcionário público, ele foge da CLT, ele não se vincula a ela. Então, assim, eu não sei como te falar um exemplo. Uma magistrada, eu não sei quanto tempo ela vai ter uma juíza de... não tem uma regra certa, né? Entendeu? Assim, tem na lei deles, só que... mas não é que foge da CLT. Varia muito, você fala? Depende, né? Aí vai com as leis específicas para cada caso. E uma curiosidade que eu tenho, né? Assim, a gente sempre escuta, a maioria dos advogados, eles sempre vão partir daquela parte do criminal. E por que você optou pelo trabalhista e não para onde a manada vai? Eu, na verdade, nunca tive muito empatia pelo direito criminal, desde a faculdade. Mas, assim, não tenho muito perfil, entendeu? É porque o pessoal fala, às vezes o criminal dá mais dinheiro e tal... Depende, eu acho que o profissional, quando ele se especializa na área, que ele se dedica no trabalho, né? Eu acredito que ele vai ter sucesso profissional, independente de qualquer área que ele for atuar, porque o Brasil é muito grande, existe público para todos os profissionais, entendeu? E a trabalhista é uma coisa que me apaixonou desde a faculdade e eu já sabia que eu queria nesse sentido aí. Quando você começou a fazer a faculdade, o que te encantou mais? Porque, veja bem, uma coisa é você falar, vou começar a fazer faculdade de Direito. Mas a gente vê por aí que tem muita gente que começa um curso, aí na metade, não gostei. Ou tem pessoas que se apaixonam mais ainda. O que causou essa paixão em você quando você começou? Então, na verdade, desde pequeno eu já tinha essa vontade. Sonho de pequeno, de criança. É que eu tinha um irmão do meu pai, que ele já faleceu, né? Ele foi juiz seletista. Hoje já não existe juiz? Mais. Seletista. Seletista. Que não é um magistrado concursado, mas era uma situação que envolvia, na época dele também, fazer parte da situação processual nesse sentido. Então, o que acontece? Juiz classista, não era seletista. Aí, meu pai sempre falava dele e tal, enfim. E aí, depois veio outros primos, uma prima minha de São Paulo, que virou advogada, e outro primo meu também, que também virou advogado. Então, assim, eu fui vendo eles e me tendo também por base nesse sentido. E aí, eu me apaixonei pela área e quis
também seguir nesse sentido aí como advogado hoje, né? Você tá Legal. vendo? Um sonho de pequeno. De pequeno. Pois De infância. Tudo porque um tio começou, aí a prima... Ele tá formou vendo? em Direito, aí virou juiz classista, e depois foi... meu pai sempre comentava, né? Era uma situação que eu sempre queria ter por perto e tal, eu sempre assistia alguma coisa ou outra e sempre me chamou muita atenção. Tem criança que, um exemplo, sonha em ser jogador e brinca ali jogando bola. Você já chegou a brincar na época de infância? Ah, vamos montar um julgamento aqui, eu sou advogado, você protege o fulano, o outro protege o fulano. Ah, tal. geralmente acho que quando você é criança, Não. todo mundo quer ser promotor, né? As coisas que você quer acusar. Ó, você vai, né? Mas depois você vai mudando, você vai crescendo, vai mudando um pouco aí os jogos do tabuleiro de xadrez aí, né? Eu falo que antigamente o pessoal queria ser médico, o pessoal queria ser engenheiro, advogado. Bombeiro. Porque eram profissões que tinham um certo requinte. Sim. Né? Hoje que elas querem ser TikTok, É. elas querem ser digital influencer, A né? mídia Mudou hoje, um pouco, né? a mídia hoje é o quarto poder, né? A gente pode dizer com relação a isso, que a mídia ela tem uma grande influência sobre a sociedade. Então tem pessoas que às vezes não tem nem estudo e ganha muito mais de alguém que fez faculdade, que fez pós-graduação, que fez mestrado, doutorado, entendeu? Você pega um caso claro, o Luva de Pedreiro. Cara, Pois é. ele é um cara assim, você vai olhar o conteúdo dele, você fala assim, não, mas o que isso aqui ele faz de tão diferente? Né? Só fala receba. Receba. Então, e o mais engraçado de tudo isso é que parece que ele tem talento pro futebol, mas Sim. parece que ele não quer jogar bola, ele quer fazer os vídeos. A mídia dá muito mais dinheiro, né? Esqueceu o futebol. Cansa bem menos, né, filho? Cansa bem Ele menos. faz um vídeo de meia hora ali, acabou, tchau, sobe. Pois é. Vem os views, ganha dinheiro e acabou. Verdade. E vai que vai. Doutor, teve algum caso que te deixou muito chocado? Tipo, nossa, achei que esse caso eu ia ganhar, mas infelizmente Não, deu. teve um caso que me deixou muito chocado, mas não foi em virtude de não ganhar. É porque assim, quando eu trabalhava, eu sempre trabalhei, desde quando eu era adolescente, né? E aí, na época eu trabalhei na Rodobens, e lá eu fiz vários cursos, trabalhava na RH. Então, um dos cursos que eu fiz foi curso de linguagem corporal. Sim. Então eu consegui desenvolver uma técnica de que eu sabia se a pessoa estava mentindo ou não, entendeu? E aí no escritório que eu trabalhava, chegou uma situação, né, de uma mulher que, tipo, a filha tinha ido para a escola, e da escola a filha já foi para aquela família social. Chamou o conselho tutelar e tal, e foi para a família social. E a alegação da criança é de que o avô mexia, abusava ela. E quando eles falaram isso, eu analisando toda a situação, eu falei, meu, essa mulher, sabe, ela falava que era inocente e tal, enfim. E eu falei, meu, essa mulher tá mentindo, tem alguma coisa errada aí. Resumindo, né? Eu, como não mexo com criminal, não peguei, mas outro advogado que trabalhava no meu escritório pegou. Aí toda a situação foi ocorrendo e o que acontece? Tem uma fase do processo que eles fazem, a psicóloga forense faz uma entrevista com a criança para entender o que está acontecendo. E a criança mesmo disse que a mãe colocava ela nua para dormir com o avô, justamente para manter relação sexual. Ou seja, a mãe sabia de tudo. E, enfim, todo mundo foi condenado, né? E eu achei até pouco que isso aconteceu, porque mexer com criança é uma situação muito melindrosa, né? Complicado. Criança tem que brincar, tem que estudar, tem que, entendeu? E aí eu sabia, isso me chocou demais, porque você vê como que o ser humano, né, infelizmente, é que assim, todo mundo tem direito à defesa, mas nesse caso foi um caso que me chocou e foi uma das questões também que eu não quis ir para a área criminal por envolver esse tipo de situação. Eu acho que são temas pesados. Assim, Muito pesado, hein? Eu ouvindo você falar agora, falei, cara... Dá uma repulsa, né? Não, dá. Porque assim, era a mãe. Pois era que dever de proteger. E a neta. Sim. Né? Então, tipo, não que pegar uma filha na rua de outra família, Sim, tudo sim, bem. sim. Mas assim, quando é da sua família, é muito pior. Dever de proteção, né? Sim. É porque, assim, às vezes, existe todo um contexto, né, em cima disso. Às vezes a mulher também tem problema mental, porque ela pode ser abusada pelo pai, achou que isso é normal. Então, assim, eu não... Graças a Deus não coube a mim julgar esse processo, porque eu não sou juiz, né? Mas eu acredito que, assim, o juiz e o promotor, eles devem passar por situações bem delicadas. Porque a gente está lidando com seres humanos, né? Então, querendo ou não, todo mundo tem emoção, tem sentimento, e isso aí causa um constrangimento muito grande. Vou aproveitar agora pra gente acalmar um pouco os ânimos, pra gente abaixar um pouco a temperatura. Baixar a poeira. E falar da Dama Salgaderia. Pessoal, é a melhor opção de salgados fritos e congelados.
em Rio Preto e região, e eles também atuam com um buffet itinerante, tá? Então, para maiores informações, o arroba deles está na nossa tela, @Dama Salgaderia, o telefone é o 17 99110 6927. Um abraço, Sabrina. Bom, agora vamos voltar, né? Vamos voltar. Uma vez eu ouvi falar, você comentou de criança aí, que a psicóloga, para extrair informações de uma criança, muitas das vezes é pelo desenho. Porque a criança abusada, ela fica mais acanhada, né? Não é com todo mundo que ela se solta, que ela fala. E eu escutei falar isso aí, que através do desenho, né, muitas das vezes é extraído as informações. Na verdade, o psicólogo por si só, né, nas questões técnicas deles, eles têm essa situação de poder entender o que está acontecendo, entendeu? Às vezes é por desenho, às vezes é por gesto, enfim. Eles conseguem realmente buscar isso, entender o que está acontecendo e mostrar para o juiz o que de fato a criança está tentando passar essa informação. E um outro ponto, você nunca teve o desejo, a vontade de ser juiz? Cara, juiz, assim, é uma coisa que eu não ainda descartei, né? Uhum. Mas eu acho que a advocacia é tão fascinante, né? Porque você consegue ir para várias áreas do direito. Que nem eu, como advogado, consigo advogar tanto na trabalhista, quanto na civil, quanto, sei lá, tributário, empresarial, franchising. E o juiz, às vezes, muito embora ele seja um magistrado ali, fica, às vezes, atrelado a uma matéria só. Que nem um exemplo. Tem um amigo meu que é juiz, ele é um excelente magistrado também, e ele trabalha em comarca bem pequena. Então, tipo assim, ele é juiz de tudo. Ele é o criminal, ele é o civil, ele é o família, é tudo. É Nossa. tudo. Então, ele faz tudo. Então, tipo assim, é uma carga muito grande para ele como juiz. Aí tem, tipo assim, São Paulo. São Paulo, como é uma cidade muito grande, então tem, tipo assim, geralmente o juiz, na verdade, passa a juiz porque ele tem notório saber em direito. Então ele é obrigado a saber do direito. Só que às vezes eles delimitam para, tem o juiz da família, igual aqui em Rio Preto, tem a vara da família, a vara da família primeira e segunda, aí tem da fazenda pública. Então, assim, tem essas situações que você consegue delimitar a matéria. Tem o juiz primeira vara civil, segunda vara civil, primeira é criminal, segunda é criminal. Então, assim, tem juiz que fica atrelado mais ou menos a uma matéria só. E às vezes a gente quer desbravar mais, assim, entendeu? Doutor, a maioria dos processos trabalhistas costumam demorar. Vamos colocar 3, 5. Houve casos aí que demorou até 10 anos. O que ocasiona isso? Falta de juiz para julgar os casos? O processo, na verdade, o processo ele é impulsionado pela parte, né? Então, o advogado realmente ele tem que dar esse norte no processo, tem que peticionar, tem que ficar ali, ó, juiz, ó, tô aqui, entendeu? Mas, assim, o processo em si, no Brasil, ele não é muito célere, ele não é muito rápido. Porque existe todas as instâncias a se recorrer até o STF, que é a última instância, julgou lá, acabou, não tem mais o que você fazer. Então, assim, às vezes demora mesmo, não tem como delimitar prazo. A gente fala assim, o prazo é para o advogado, né, e para o cliente. Agora, o juiz não tem prazo, a justiça não tem prazo. Porque imagina uma situação, um exemplo, suponhamos assim, a vara do trabalho, ela tem tipo milhares de processos protocolados diariamente, entendeu? Então eles fazem as distribuições por sorteio e aí o juiz vai pegar conforme a ordem de chegada e vai dando norte ao processo. Mas tem processos que às vezes fica parado porque o advogado não dá andamento, entendeu? Então, teoricamente, dentro de um processo meio-dia. E aí chegou um outro processo meio-dia e 1. Então o meu vai estar na frente, se for o mesmo assunto, na frente daquele do meio-dia e 1. Só que se o meu advogado ele perder algum prazo, eu vou para o final da fila. Não, na verdade funciona o seguinte, quando você distribui o processo, né, ele é feito de forma automática. Então ele vai para a vara responsável. Sim. Aí lá, tipo assim, tem N processos que entrou um dia anterior, uma semana anterior, então o juiz ele vai verificar qualquer data de audiência, então ele vai dando andamento processual. Só que assim, às vezes, pode ser que o processo ele se torne um pouco menos célere, né? E aí cabe ao advogado peticionar, entendeu? Porque é um impulso oficial da parte, isso. A parte tem que peticionar, a parte tem que falar, juiz, ó, tô aqui, me enxerga aqui, eu quero que se o senhor achar que deve fazer isso aqui, esse aqui é meu pedido, esse aqui é meu requerimento, entendeu? Então tem que ser tudo isso embasado em fundamentação também. Entendi. Fora que tem aquele recesso que fala, né? Aquela parada. Final do ano. Final do ano. Isso.
Aí o doutor gosta de curtir aquela prainha nesse momento ou não? Rapaz, é bom, hein? Eu É gosto. bom? É. Bom, além da praia, uma água de coco. Bom, a praia tá longe, mas a água de coco pode estar perto de você, ó. Coco Ice, hein? São quantos cocos mesmo? Três São cocos. 3 cocos verdes. que é muito importante, porque tem muita gente por aí que não usa o coco verde. Mas aqui, pessoal, é só o coco verde. Sem contar o segredinho, vem da onde mesmo? Pentecoste no Ceará. Pentecoste, Ceará. Quase Ceará é ali. terra boa, hein? Terra boa. Eu fui lá, Ceará foi é lá em terra Fortaleza. boa. Em novembro tava em Fortaleza lá. E ó, e sem contar mais uma coisa também. Olha a praticidade disso aqui, ó. Não, e um detalhe, eu Não, até tomar falo. um golinho aqui, só Vamos- pra tomar, só pra... Realmente é bom. Eu aprovo. Cara, e uma coisa que eu sempre falo, todas os merchants que a gente fecha são só de produtos que todo mundo concorda. Por exemplo, a Damas, o Coco Ice, são propostas que todo mundo experimentou o produto antes de poder falar. Certeza. Porque assim, cara, eu acho muito ruim quando você... é maravilhoso. Não, cara, tem que ser maravilhoso se realmente for maravilhoso. Porque senão fica muito ruim, né? Você vai estar só se vendendo ali por causa de uma verba e tal. Eu não acho isso tão importante. Eu acho melhor uma qualidade boa, porque você, querendo ou não, a gente está na rede social. Sim, claro. E você está divulgando um produto, igual a gente está divulgando um advogado, Sim. é a mesma coisa. Se ele é muito bom, igual a gente sabe que ele faz toda a diferença. Claro, com certeza. Doutor, voltando ao assunto, como que funciona a famosa justa causa? Tem gente que fala, eu assinei uma vez lá o aviso, assinei 2 vezes, vai dar justa causa. Não, tem que assinar 3 vezes para dar justa causa. Ou se você... Então, na verdade, acontece o seguinte: a justa causa, ela precede de uma determinada regra, mas em certas circunstâncias não há necessidade. Então, tipo assim, a pessoa tomou ali a advertência verbal, escrita, suspensão do contrato de trabalho. Então, possivelmente vai vir uma justa causa aí, entendeu? São fatos sucessivos, né? De desídia profissional, às vezes insubordinação, indisciplina, às vezes o cara chega embriagado para trabalhar. Então, tudo isso aí vai gerando essa situação. Mais um exemplo, sim, né? Você tem uma empresa que trabalha no sistema financeiro, a pessoa está trabalhando no caixa, aí tem uma câmera em cima do caixa, que você vê que a pessoa está pegando teu dinheiro, está furtando teu dinheiro, entendeu? Tem a prova concreta. Você não precisa passar todas essas fases. Você pode mandar ela embora por justa causa, inclusive processar ela criminalmente, entendeu? Então, tipo assim, é igual eu falei, em regra, né? A justa causa, ela precede uma regra, mas tem determinadas situações que não precisa. Entendeu? E isso aí pode ser discutido na justiça também, porque, igual eu falei, o juiz é um ser humano. Você vai falar, o juiz, tem uma empresa, ela está trabalhando na confiança do dinheiro, e aqui, a câmera está pegando, ela pegando o dinheiro, enfiando no bolso e levando embora. Isso aqui eu não posso dar justa causa? Obviamente que sim. Então, depende de situação para situação. Então, você deu um exemplo do funcionário agindo dessa forma errada, certo? Uma pessoa, vamos imaginar uma secretária, o patrão tá ali no ouvido dela, chavecando ela, como que ela pode fazer para provar que ela está sofrendo essas coisas? Então, nesses casos aí, igual eu te falei. Filmagem, como é que funciona? Igual eu te falei, a lei ela dá direitos e deveres, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, nesse caso de assédio sexual, que você está querendo dizer, sim, cabe uma ação chamada rescisão indireta, né? O que é rescisão indireta? Existe lá um rol de situações que, na verdade, a empresa entra aí na lei, né, e que pode incidir nessa rescisão. O que é rescisão indireta? Você vem falar para o juiz, eu estou passando isso no trabalho, certo? E eu quero que Vossa Excelência rescinda meu contrato em virtude da culpa exclusiva da empresa. Estou sendo assediado sexualmente, estou sendo perturbado, entendeu? Então, tipo assim, essa é uma situação que você pode discutir num processo. Obviamente que o processo, né, o ônus da prova cabe a quem alega. Se você está alegando assédio sexual, tem que ter alguma testemunha que viu, ou tipo assim, mensagens abusivas, porque geralmente o assédio sexual, ele vem de uma situação também de assédio moral. Há uma pessoa de superior hierárquico seu que está te assediando sexualmente, e às vezes a mulher fica um pouco coagida, com medo de ser mandada embora,
embora, porque é o chefe dela que tá assediando ela sexualmente. Tem toda essa parte também. Tem, né? entendeu? Então, tipo assim, tem essa situação toda envolvida. Então, tipo assim, mensagens também é forma de prova. Um exemplo, o cara mandar... Teve uma situação que a gente conseguiu rescindir um contrato na justiça do cara chamando ela pra sair, mandou fotos e, tipo assim, mandando foto de banheira de motel. Nossa, E era olha que absurdo. Era um gerente de uma rede grande de supermercado aqui em Rio Preto, enfim. E a gente conseguiu resolver isso na justiça, né? E deu até dando moral, enfim. Mas é igual essa situação. Tudo que você tiver de prova é bom juntar no processo. Às vezes, né, a pessoa não tem prova. Às vezes a pessoa, né, gera uma situação até de desespero, porque não tem prova, né? Mas assim, o que você conseguir de prova filmar e conversa e tudo mais é válido para que a gente tenha um sucesso no processo aí. Tá. E tem um dos nossos espectadores que está pedindo para o senhor falar sobre o direito, só que voltado para a parte de franquia. Como a gente pode associar, até assim para os mais jovens, aqueles que estão querendo ingressar na área do direito, assim, nossa, eu posso mexer com franquia também? Ah, bacana. Ó, Rio Preto ela é a capital da franquia nacional. Aqui qualquer coisa vira franquia. Então, se você for lá em São Paulo, né, o pessoal brinca, Rio Preto, filho, o cara montou um bar, já vira franquia. Então, Rio Preto é a capital da franquia. E é um mercado muito promissor, um mercado que cresce muito, né? E é um mercado que, às vezes, é pouco visualizado para os jovens advogados que estão vindo aí. Porque, tipo assim, a franquia ela tem uma lei própria, né? E ela também é uma situação de direito civil, direito empresarial, que vai envolver toda essa situação aí. Só que nem agora eu estou formatando uma empresa de energia fotovoltaica. Então, o que a gente tem que fazer? O que a assessoria jurídica faz? A circular de oferta, que vai todas as informações, tem que colocar tudo que está ali na lei, tudo certinho, bonitinho. Aí depois que está aprovado a circular de oferta, fazer o contrato, tudo bonitinho. O contrato de franquia é um contrato por adesão. O que é um contrato por adesão? É a empresa que dita as regras. Ela falou, você vai usar a minha marca, mas é assim que tem que ser o contrato, entendeu? Obviamente que ele vai gerar direitos e deveres, tanto para o franqueador quanto para o franqueado. Mas é uma situação contratual que não é um contrato bilateral. Por exemplo, eu vou vender um carro para você. Sim. Aí eu escuto com você, falo, você paga IPVA. Você fala, não, você paga IPVA. Você está vendendo um carro? Não, você paga. Então eu não discuto, na verdade. Contrato de adesão. Eu meio que dito as regras. Eu falo, é assim que tem que ser. Aí se você tiver de acordo, fecha o contrato e assim vai sucessivamente. Mas é uma área bem promissora, é uma área que cresce diariamente no Brasil e internacionalmente também. É uma área muito promissora. Doutor, igual você comentou sobre carro, né? Não sei se tem ainda aquele famoso contratinho de gaveta. Que o cara chegava, comprava o carro, até parecia que escrevia assim, a punho. Não, você arca com isso, qualquer coisa com isso. Aquele famoso contratinho de gaveta. É válido? É válido, porque no direito civil existe o contrato verbal e o contrato escrito, né, que é instrumento. Então, tipo assim, eu posso fazer um contrato verbal com você, quanto que eu posso colocar ele no papel, mas é válido. O que acontece? Que as pessoas geralmente confundem, né? Eu comprei um carro seu, você é um particular, certo? Então eu estou comprando o carro no estado que se encontra. Você não é uma empresa, você não se vincula ao CDC. Eu não sou consumidor. Eu não tenho que cobrar de você uma garantia aí de 90 dias que o CDC fala. A pessoa fala, comprei o carro do fulano, ele tem que me dar garantia. Eu falei, aí a gente fala, é empresa? Não, é particular. Eu falei, então, você teria que ter colocado essa garantia. Ou você tem que colocar essa garantia no contrato, né? Ou você comprou o carro no estado que se encontrava. Presume que você viu o carro, que você, né, avaliou o veículo antes de você adquirir. Mas o instrumento contratual, ele é muito válido, sim, hoje, principalmente, porque você consegue discutir algumas situações aí na justiça se precisar buscá-la. Quando eu vou comprar numa empresa já, né, sem ser o particular, igual a gente comentou, quais são as minhas garantias? Uns falam, você tem o câmbio até tantos meses, garantia do motor. Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se você buscar os acórdãos recentes, ele fala que carro, tipo assim, acima de 10 anos de utilização,
não tem muita garantia, né? Então, Não tipo pode, assim, né? Porque, tipo assim, é um carro que tem o desuso natural do bem, tem a degradação natural. Então, assim, depende da situação. Se você for lá no concessionário e comprar um carro zero, aí a garantia é total, entendeu? É total do acessório, do elétrico, do mecânico, tudo. Agora, você vai, um exemplo, você vai comprar um carro de 20 anos de uso, aí você quer garantia de tudo, é complicado. Porque tem um desgaste natural do bem, né? Conforme for usando, vai desgastando. É normal, né? Sim. Não tem muito o que fazer, Sim, né? sim. Tanto é que muita gente usa aquele macete. Acabou de comprar o carro, troca a correia dentada. Isso. É o básico, né? Geralmente a bateria já não vem Boa. boa, né? Os pneus é difícil vir daquele jeito. né? Tem que fazer a Tem manutenção. todo o macetinho, né, doutor? Isso. Você faz manutenção sua manutenção, né? Tem que fazer. E tem alguma dica específica para quem, um exemplo, amanhã o cara acabar indo comprar algum carro? Tem alguma dica que falar? O que é interessante, assim, hoje, o que eu falava? Vai comprar um carro, o que é interessante? Faz uma vistoria cautelar. A vistoria cautelar, ela fala se o carro foi batido, se ele foi de enchente, se ele foi de leilão, se ele não foi, se ele tem sinistro, aparece tudo. Se o carro foi batido, se o carro foi soldado, aparece tudo na vistoria cautelar. Vistoria cautelar. Isso. Aparece tudo. Aparece tudo. Aparece tudo. Igual, tipo assim, eu fui comprar. Eu fui comprar um carro em São Paulo esse tempo atrás. Cheguei lá e falei, papai, eu só vou levar o carro, vou pagar depois que eu fizer a vistoria cautelar. Fiz a vistoria cautelar, o carro era inteiro remendado, por isso que ele tava um pouco mais barato. Aí eu falei, infelizmente pra mim não serve, entendeu? Era um carro que já tinha sido batido, já tinha vindo regaço o carro. Mas assim, estruturalmente o carro tava bonito, entendeu? Tava maquiado. Mas se eu não fizesse a vistoria cautelar, eu não saberia. Aí eu incorreria em prejuízo. Que esse carro poderia não chegar nem aqui em Rio Preto. A esmola, quando é demais, O Santos desconfia. Aproveitando esse momento, o carro de leilão, né? Ele não faz o documento, mas eu vou ter que andar com aquela nota fiscal que eu comprei aquele carro pro resto da minha vida? Não, faz documento. Faz documento. Faz. Que acontece o seguinte, o carro de leilão, ele tem essa situação de restrição aí por leilão, que você consegue, inclusive, descobrir isso pelo laudo cautelar. Entendeu? Às vezes uma vistoria normal você não sabe, mas pela vistoria cautelar você consegue. E aí o que acontece? Existem as situações de acidente do veículo, né? Que é colisão. Então tem a pequena, média e grande monta. Salvo erro, a pequena e a média monta, você consegue ainda andar com o carro. A grande monta, que mexeu com toda a estrutura, o carro ficou inválido para poder tá se locomovendo, que ele corre risco para a pessoa que está dirigindo e também para a sociedade, entendeu? Então, nesse caso, você não poderia nem estar andando com o carro, porque, na verdade, ele serviria somente para sucata, né? Mas, assim, não propriamente dito que o carro de leilão ele não pode andar, porque existem vários tipos de leilão. Existe o leilão judicial, que o carro, vamos supor, o cara financiou o carro, aí o carro foi preso porque o cara não pagou a parcela. O carro está novo, entendeu? E por lei tem que ser feito o leilão dele. Então, em si, ele consegue fazer documento normalmente. Então, assim, só me corrija se eu estiver errado. Por exemplo, Leonel, comprei um carro, Certo. Não paguei as parcelas. Aí encontrei meu amigo Everton, ele tava louco para comprar um carro. E eu tô, hein? Aí eu passei esse carro, porque eu não paguei as parcelas. Certo. O que acontece com ele, que comprou esse carro, que não ele tinha um contrato com o banco que não foi quitado? Ele pode perder o carro? Tá, o carro era teu, financiado no teu nome. Aí você passou para ele com a dívida ainda de financiamento, só que você não pagou as parcelas, é isso? Isso. A empresa vai entrar pedindo a restituição do bem, né, que é a busca e apreensão do veículo. Se ele for parado na polícia, qualquer outro lugar, o carro vai ser preso, certo? E vai para leilão, para poder estar saldando a dívida que você tem com o banco, e ainda se ficar um saldo residual, você tem que pagar a diferença. Aí você vai ter a oportunidade de comprar de novo o carro. Ah, que maravilha. Às vezes... É porque, tipo assim, que acontece? Agora, quando o carro ele é apreendido, o juiz dá alguns dias para que você faça a quitação integral do contrato, né? Acho que é uma semana, se não me engano, 15 dias. Aí você faz a quitação integral, você pega o carro de veículo. volta. Se você não for, aí vai todos os trâmites legais aí que vinculados a isso. Uma vez eu vi, eu vou copiar o nosso amigo aqui. Se eu tiver errado, você me corrige. Um exemplo, o cara foi lá, comprou o carro financiado, lógico, né? E tem muitos advogados que trabalham sobre esse juros abusivos. Certo. Um exemplo, faz de conta que o carro tá 10 mil. O advogado, não, que eu faço você pagar 5 mil e tá tudo certo. Esses juros abusivos existe mesmo? Em alguns contratos sim, né? Na verdade, ele o
que acontece? O advogado ele não tem a destreza de saber qual que é o juros abusivo. Ele tem que mandar para o contador, aí alguma pessoa técnica nesse sentido, para fazer os cálculos, verificar se a taxa de juros cobrada pelo banco era a taxa de juros vigente naquele momento, Sim. por lei ou enfim. E aí, se tiver algum erro, alguma diferenciação nesse sentido, ele vai apontar isso em planilha para o juiz poder entender. Porque não basta eu simplesmente falar, juiz, comprei um carro aqui, o carro é financiado, o juros está abusivo. Ele vai falar, tá, e daí? Cadê os juros que você está falando que é abusivo? Entendeu? Certo. Então, tipo assim, o advogado ele vai buscar isso por um técnico, um profissional que vai fazer esses cálculos bancários aí de juros e vai posicionar para o juiz se está com juros abusivos ou se não está. Aí, conforme todo o processo prossegue, vai depender aí da interpretação do juiz que ele vai achar se está ou não está, entendeu? E nesse meio tempo, logicamente que não vai ser rápido, né? Esse processo todo. Eu continuo pagando as parcelas ou assim, paro de pagar? Em regra, você continua pagando a parcela. Só se o seu advogado entrar com uma liminar pedindo uma suspensão do pagamento até a decisão do processo. Então tem essa liminar. Então, se o juiz decidir que sim, entendeu? E, enfim, se o juiz decidir que sim e se a parte também não agravar, que é um recurso para derrubar essa situação de decisão interlocutória, aí a pessoa pode parar de pagar. Mas agora, se você parar de pagar só porque entrou com o processo, teu carro vai preso. Aí, ó, o pessoal vai acabar achando que eu tô querendo comprar o carro e parar de pagar e já contratar o rapaz. Vamos que vamos. Tem alguma pergunta aí, nosso amigo? Não tem pergunta não. Eu ia até fazer uma pergunta, mas você... Não, essa foi boa, né? Você quebrou minha Tá concentração. embrindar, né? Vamos fazer aquele brinde de sempre, né? Aí, Tradicional. Tradicional, que já clareia tudo e bola pro mato. Que é uma coisa de campeonato. Final de campeonato. E qual que é o ônus que o cliente, a pessoa tem quando o advogado entra com essa ação de juros abusivo, ganha? O que acontece depois com o cliente quando ele vai tentar comprar um novo carro depois de um tempo? Olha, depende, né? Porque essa situação, às vezes você fica com restrição interna no banco, né? Um exemplo, suponhamos assim, a gente vai falar o banco, um exemplo, BV Financeira. Então, possivelmente, você vai ficar com uma restriçãozinha interna lá. Esse cara aqui processou a gente e tal. Pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de tentar alguma coisa lá posteriormente. Mas só na instituição que financiou... Acredito que sim. Entendeu? Não vinculo a todos porque, como eu te disse, é difícil você ter acesso ao processo dos outros. É muitas pessoas, né? O Brasil é muito grande. Hoje em dia, doutor, qual que é o processo que mais está caindo? Tipo, o cara comprou o carro reclamando pelo motor, uma garantia que o cara ficou de dar e não deu. Qual que é o que mais pega aí? Então, agora eu falei, o processo, todo mundo tem direito, né? Você tem direito de processar. Todo cidadão tem esse direito de buscar o poder judiciário. Isso aí é conferido pela Constituição Federal. Agora, se você vai ganhar ou não, depende. É outra história. Você buscar o poder judiciário é um direito. Agora, se você ganhar ou não, depende do magistrado, depende das provas dos autos, depende da decisão do juiz, né? E nesse caso, assim, igual eu te falei, com relação a carro usado, nesse sentido, hoje, né, os acórdãos aí do Tribunal de Justiça às vezes dá improcedente algum pedido aí que visa a garantia integral do carro, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas, assim, igual eu te falei, depende de juiz para juiz, depende de julgador para julgador. Não tem como eu consolidar uma posição que cada um entende de uma forma. É porque a lei ela vai depender muito, assim, do que está... Interpretativa, do que está ali no Vadimeco e tal, todo mundo sabe. Mas, assim, eu posso ler de uma forma, entender de uma forma e ser de outra. Sim. E é isso que eu acho que é um pouco mais complicado. Sim. Por isso que quando você vai recorrer, chama de acórdão, né? Que não é um magistrado só que vai decidir, são 3. Então eles vão ter que acordar com aquela situação. Ou a favor ou contra, entendeu? Então, tipo assim, são 3 opiniões diferentes, ou iguais. Depende do que for ali consolidado no acórdão. E um ponto, você sabia que nosso entrevistado, ele é internacional? Você não sabia dessa, não novidade, sabia? Novidade, hein? O cara, ele é tão brabo, que ele ganhou um prêmio em Dubai. Pois é. Não, agora eu quero que você conte para os nossos espectadores como que foi ganhar um prêmio. Assim, uma coisa é ganhar um prêmio aqui em Rio Preto ou em São Paulo, agora, assim, em Dubai. Então, enjoado, hein? Tem um pessoal lá de São Paulo que eles são clientes meus e eles são excelentes profissionais aqui. E também são familiares, enfim.
E eles fazem, eu sou advogado deles, né? E eles fazem premiações de grandes profissionais, de várias áreas, tanto empresarial, enfim. E aí eu fui convidado por eles para poder estar indo para Dubai e receber esse prêmio também. Só que aí a gente vai vendo, chegou lá, tava só eu e minha sócia falava inglês. O restante, tipo, 39 brasileiros, ninguém falava nada com nada. Aí a gente chegou lá, cara, o maior fuzuê, o povo não sabia conversar. Aí o que aconteceu? Na hora de apresentar, eu tive que pegar. Não tinha microfone, eu acho que porque lá o pessoal de Dubai é diferente a forma de fazer apresentações, né? Aí minha voz é alta, né? Então eu falava, chamava o pessoal em inglês, tava tudo shakes assim, e foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana. E o pessoal tá indo pra Inglaterra agora novamente em abril. Talvez eu vá, tô estudando ainda, mas vamos ver. Mas assim, gosto bastante de viajar, cara. Agora um prêmio europeu? Será? Pois é. Mas eu fiquei sabendo que durante essas viagens aí, uma vez a tua mala foi para um canto, você tava no outro. Verdade. Conta pra gente como é que foi, doutor. Rapaz, eu fui pra Europa, né? E aí eu fui no outono. Cheguei lá em Portugal, que era a minha primeira parada. Minha mala ficou em Madrid, na Espanha. Aí eu cheguei lá, cara, um frio do caramba. Aí eu falei, poxa, e agora, né? Eu vou tomar banho, não tem nem roupa pra trocar, não tem nada. Aí eu cantei, falei, bom, vou achar uma loja. Achei a Zara. A Zara lá é muito barata as coisas. É como se fosse um torra-torra aqui no Brasil. Tô te falando, tipo um 25, mais ou menos. Não, é barato as coisas, é. Aí, tipo assim, eu paguei num sapatênis lá 16 euros, que é, tipo, muito barato. Aí uma blusa, 5 euros. Então era muito barato mesmo. Realmente pra eles é muito barato. O pessoal, a Zara é top aqui no Brasil, mas lá é meio que saldão mesmo. Aí eu fui lá, comprei umas roupas e falei, bom, vou ficar com isso aqui por enquanto. Porque no outro dia eu ia pra Irlanda. Eu ia pro Reino Unido, né? Sim. Aí eu catei e fui lá, tive que ir lá no aeroporto, fui na Polícia Federal lá de Portugal. Nossa, beleza. Aí, resumindo, acabou encontrando minha mala e me levaram no hotel que eu tava. Consegui pegar minha mala, tudo mais, cheguei no Brasil, mandei o processo na empresa. Mandei o processo na empresa porque, pô, extravio de mala, né, cara, na Europa ainda, com o frio daquele que eu tava, dá, né? misericórdia. Aí ganhei, graças a Deus, ganhei uma indenização e com a indenização consegui pagar, inclusive, outra passagem, entendeu? Foi boa, deu tudo certo, né? Doutor, esse é um momento que a gente dá a oportunidade de você falar na sua rede social, mandar um abraço pra alguém. Sim. Entendeu? Sempre tem, né? Sim, alguém sempre tem, né? Claro. Bom, inicialmente gostaria de agradecer aí o convite que me foi feito por vocês. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes também. E também estar aqui batendo outros papos sobre outros assuntos. E a gente vai estar sempre junto aí. Gostaria também de mandar um abraço aí para todo mundo que entrou aí nas redes sociais, que falou, vou estar te acompanhando, vou fazer pergunta e tal, vou entrar. Muito obrigado por ter participado conosco. Tanto para eles quanto para mim é de grande importância isso, né? Com certeza. E também eu queria mandar um abraço para um amigo em especial, até eu comentei com você, tem um amigo meu, não vou citar nomes, que ele está passando por uma situação muito difícil, ele está com uma depressão, e para te dizer que a vida é linda, que a gente tem que viver, que se você precisar de um abraço, de um aperto de mão, eu tô aqui, sou teu amigo, e enfim, conte comigo para o que você precisar. Já que estamos no papo de boteco, o boteco é uma terapia também, Claro, se ele precisar. Tomar uma, pô, se ele te chamar, você vai. Claro, ele é a esposa dele, nós vai todo mundo. Não tem problema. Não tem problema. E qual que é a rede social, professor? O professor não, doutor, desculpa. Minha rede social, a principal minha é Lucas Pessoa ADV. Eu tenho uma outra que eu tinha sido hackeado pelo Instagram. Ah, é, doutor? Tinha sido hackeado, acredita, cara? Foi hackeado, derrubaram minha conta, derrubaram meu número telefônico. Aí eu tive que entrar com um processo para recuperar minha conta. E, enfim, consegui recuperar, graças a Deus. Porque houve decisão judicial a favor disso também. E a minha rede social hoje é Lucas Pessoa ADV, né? E tem a lucaspessoa.adv.rp, que é essa conta que eu tinha feito subsidiariamente, porque a minha tinha sido hackeada. Mas segue a gente lá, a gente está sempre dando. Tem meu escritório também, né? Que é a Pessoa e Trombim, que é advogados associados. Entra lá, a gente sempre está dando dicas aí a respeito das questões de direito de trabalho, direito de família, e, enfim, se precisar de algumas coisas, a gente está à disposição aí para estar auxiliando. É isso aí, né, amigo? Tá vendo? É isso aí. Bom, pessoal, então eu vou aproveitar esse momento, vou falar da Dama Salgaderia.
A sua melhor opção para festa, confraternização, aquele bate-papo com seu amigo, Sim, pode já falar vou, com já eles, vou comprar tá? já. A melhor opção de salgado, tanto frito quanto congelado, de Rio Preto e região, e eles também atuam com um buffet itinerante. O arroba deles é Dama Salgaderia e o telefone é o 17 99110 6927. É isso aí. Bacana. Bacana, né, meu amigo? Vamos mandar um abraço pro pessoal que acompanhou a gente hoje, né? E vamos que vamos, né, doutor? Foi um bom bate-papo, né, doutor? Foi, claro. Imensamente um prazer que ter com vocês aqui essa noite. É isso aí. Pessoal, então, esse foi mais um episódio do Papo de Boteco. Nos aguardem até a semana que vem. Nos sigam, compartilhem esse vídeo e estamos aí. Tamo junto. Até mais. Até mais, tchau, pessoal. tchau. Tchau, Boa tchau. noite.